1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, 17 e 18. Eu estou aqui com a Ara, não sei qual é a sua versão, mas vou pedir para que eu e você venhamos ler a palavra juntos. Pode ser? 16, 17, 18, vamos lá? Regozijai-vos, orai em tudo, porque esta em Cristo Jesus para convosco. Eu sei que nós já oramos, mas eu gostaria de orar mais uma vez. Senhor, nosso Pai, nosso querido Pai, Pai que não é só meu, mas é nosso, que nos convida para a Tua mesa, para o Teu reino. Nós somos família do Senhor, porque o Senhor nos resgatou, louvado seja o Senhor. Nós estamos aqui, Pai, para ouvir Tua palavra, nada mais, nada mais, nada mais do que isso. Nos ajude, Senhor, a ouvir aquilo que o Senhor tem para o nosso coração, para a nossa vida, muito mais do que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Mexe em áreas e lugares dentro da gente que às vezes dói, mas que precisa ser mexido, transformado, alinhado. Espírito Santo de Deus, vá nos becos e vielas dos nossos corações e transforma aquilo que nós de vezes nem queremos e fingimos que não está ali, mas arranca de nós, Deus, todo o desejo de viver para esse mundo, para a nossa vontade, mas nos encha, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Nós queremos ouvir o Senhor, nós precisamos ouvir o Senhor. É no nome santo e poderoso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Eu queria começar confessando um pecado. Calma. Todo mundo pensou agora, meu Deus, trouxemos ele aqui, vai confessar um pecado. Eu não sei se você tem o mesmo problema que eu, mas a luta que eu tenho na minha vida, muito grande, é exercício físico. Se você é aquela pessoa que acorda às 5 da manhã, já coloca o seu short, sua blusa da Insider, você que já está preparado com o seu tênisinho para ir para a academia, ou correr e sair com a sua bicicleta elétrica para a praia. Qual a praia mais próxima aqui, gente, para caminhar? Camburi. Você sai para Camburi para caminhar ali de manhã, eu admiro você. Você é especial. Parabéns, você é uma pessoa de Deus. Eu sou aquela pessoa que acorda assim, sabe, meio que tentando entender o que está acontecendo ainda no mundo. Eu meio que sou um pouquinho devagar pela manhã, e aí eu vou me organizando. Então a academia para mim é uma luta. Toda vez que eu entro, eu falo, Senhor, Tu sabes. Senhor, Tu sabes. Deveria estar fazendo outras coisas, muitas, mas isso aqui é importante também para a vida. E aí vou lá e começo, aí tem aquele exercício, aí tem dia que você está mega animado. Tem dia que não, hoje, meu amigo, Siban, hoje eu vou para cima, hoje eu vou malhar. Tem outros que já tem alguns dias que você fala assim, cara, hoje está chovendo, um dia frio, não canta, você sabe, brincadeira, um bom lugar para ler um livro, e aí você fala, cara, não queria hoje ir para a academia. Na vida, tem muitas coisas que nós gostamos de começar, mas é difícil persistir. Tem gente que vai na academia e já paga um ano. Eu não vou falhar. Esse ano, 12 meses, pode passar aí. 12 vezes sem juros, está tudo certo. Mas tem uma coisa que a gente ouve, principalmente quando a gente entra na faculdade. Se você está na faculdade, ou saindo da faculdade, ou entrando na faculdade, tem uma frase que provavelmente você já ouviu. Não é tão difícil começar. O difícil é terminar. Não é tão difícil começar, mas é difícil terminar. Nós começamos muitas coisas na nossa vida, mas às vezes algumas coisas nós não continuamos, e outras coisas nós não terminamos. Paulo, nesse texto aqui, ele está falando sobre persistir, sobre continuar, sobre dar os passos um atrás do outro, sem parar. Tem uma frase, uma ideia judaica muito interessante, que eles falam que eu gostaria de andar atrás do meu rabi, do meu mestre, tão perto, a tal ponto de ser coberto com as poeiras dos pés dele.
está falando sobre um processo de seguir alguém, mas continuar seguindo. O gerúndio, continuar seguindo. Paulo, nesse texto, não está falando só para a igreja em Tessalônica, mas está falando para mim, para você. O que estava acontecendo aqui? Paulo, você sabe muito bem, o apóstolo Paulo, ele saía para pregar o evangelho em vários lugares, tudo bem? Ele prega o evangelho, fala sobre Jesus, as pessoas ouvem falar sobre Jesus e elas se convertiam. E quando elas se convertiam, elas agora se juntavam e começavam um grupo, muitos grupos nas casas, nas ruas, nas praças, mas nós temos muitos textos relatando sobre casas, que nós chamamos de igreja. A igreja estava nascendo em vários lugares. Ele pregava o evangelho, as pessoas se convertiam e ali tinha uma igreja. Ele vai para Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, ele faz isso. Fala sobre Jesus, o Senhor, o verdadeiro Deus, que não é só um mestre, que não é só um professor, que não é só um filósofo. E nós podemos olhar para Jesus assim. Quando você fala para alguém assim, o que é Jesus para você? Um cara super legal. É tudo. Falou é tudo, você já sabe que furada. Mas quem é Jesus? Paulo anunciava Jesus, o verdadeiro Deus. Eu queria falar uma coisa muito séria para a gente aqui, que já está há um tempo na caminhada, que já deu a partida. Às vezes a gente prega Jesus como se ele tivesse morto. Às vezes a gente vem para a igreja como se Jesus não estivesse vendo e ouvindo a gente. Às vezes a gente vai pregar o evangelho na rua, quando vai, e a gente anuncia alguém legal, bacana. Mas eu quero falar uma coisa, falar e reafirmar, Jesus está vivo, gente. Amém? Jesus está vivo. Tem noção disso? Se ele está vivo, tudo muda. Absolutamente tudo muda. Paulo sabia disso. Paulo chega em Tessalônica para pregar esse Jesus que está vivo. As pessoas começaram a se converter, e aí tem uma igreja, que maravilha, Paulo está ali, com eles. Em alguns lugares, Paulo fica mais tempo, como em Éfeso, ele fica 2 anos, por exemplo, muito tempo, mas em algumas igrejas ele fica mais rápido, mas lá começou uma perseguição, não é novidade, você sabe muito bem disso. Tinham muitas e muitas perseguições naquela época. Paulo prega o evangelho em Tessalônica, a igreja começa a se levantar, as pessoas começam a se converter, mas os judeus começaram a persegui-los. Mas dessa vez era uma perseguição muito firme, muito forte, e aí Paulo precisou ir embora. Pensa comigo, tá? Vai sair aqui todo mundo junto para pregar o evangelho, tá bom? E a gente vai para um lugar pregar o evangelho. As pessoas começam a se converter. E aí começa uma perseguição. E todos nós saímos de lá. Mas eles não são maduros ainda. Eles acabaram de dar a partida. Eles ainda não têm muita direção sobre o norte. Eles começaram na fé agora. E o apóstolo Paulo teve que sair de lá. E imagina a mente dele, eu e você, pregamos o evangelho, aquelas pessoas se converteram, querem Jesus, mas fomos perseguidos e precisamos sair dali. Imagina a cabeça do apóstolo Paulo. Será que essa igreja vai continuar? Será que essa igreja vai permanecer? Será que essa igreja vai ficar firme? E aí, ele manda uma pessoa, que provavelmente você já ouviu, Timóteo, o amado Timóteo. Timóteo, meu amigo, era um garoto de recado, brincadeira, não era não. Amado por Paulo, Timóteo tem essa missão de ir até lá. Timóteo chega até lá, e ele traz a informação para Paulo. E sabe qual a informação que ele chega para Paulo? Imagina, Timóteo vai, Paulo, ai meu Deus, ai meu pai, será que eles estão bem ainda? Estão firmes? A igreja é recente, cheia de perseguição lá. E aí Timóteo vem. E Timóteo traz o seguinte recado: Paulo, está tudo bem com a igreja de Tessalônica. Eles estão firmes. Eles estão bem. Louvado seja Deus. E aí, Paulo escreve esta carta. No final desta carta, ele dá alguns imperativos, alguns direcionamentos retos para que eles fizessem, seguissem, pensassem, entendessem. Em Colossenses, é muito interessante que Paulo fala o seguinte: começou a ter uma época que eles queriam só a lista de coisas para fazer.
Então, em Colossos, a igreja de Colossos, algumas pessoas, alguns líderes estavam dizendo para eles sim e não. Sabe aquela história de alguém pergunta assim, pastor, posso fazer tatuagem? Sim ou não? Provavelmente já ouviu isso várias vezes. Pastor, pode ouvir música do mundo? Sim ou não? Tem um monte de gente que acha que a fé cristã é sobre sim e não. É sobre listas que eu recebo e agora eu sigo para fazer. Paulo, em Colossenses, falou assim, gente, antes vocês eram escravos do pecado, agora hoje vocês estão aqui em Cristo e estão querendo colocar algemas novamente, religiosas em você. Não, vocês estão em Jesus, estão livres. Eu sei muito bem como que eu devo me vestir, ou como eu deveria pensar em me vestir, porque eu estou em Jesus. Eu não preciso, não, olha, a manga, 10 centímetros à direita. E às vezes nós vamos vivendo uma vida assim. Em Tessalônica, essa igreja entende que precisa do Evangelho, e Paulo não está dando imperativos somente para eles, como uma lista de sim ou não, mas é a palavra de Deus, é o Senhor que inspirou Paulo a falar assim, olha, faça isso, não faça aquilo. E aí no versículo 16, está aí, regozijai-vos. Vamos junto? Regozijai-vos? Ah, aí sim, regozijai-vos sempre. Gente, ou em outra versão, alegrem-se sempre. Mas tem uma coisa muito interessante nesse versículo. Regozijai-vos sempre. Alegrem-se sempre. Por quê? Eu preciso de um texto bíblico, de um direcionamento, dizendo para mim que eu preciso me alegrar. Já parou para pensar nisso? Alegrem-se sempre. A sociedade naturalmente já tenta, procura em todos os lugares a alegria. Gonzaguinha já disse, viver e não ter vergonha de ser feliz. Eu quero ser feliz. Eu busco a felicidade. Por quê? Eu preciso de um versículo bíblico dizendo para mim, de um texto bíblico, regozijai-vos sempre. Alegrem-se sempre. Será que Paulo está dizendo que eu e você temos que acordar sorrindo e dormir sorrindo, como se a vida não tivesse dores, lágrimas, espinho na carne? Será que ele está dizendo que eu e você, todos os dias, temos que acordar com um sorriso, independentemente do que esteja acontecendo à minha volta, sem chorar, sem sofrer, sem nenhum problema? Alegre-se sempre. Se a gente olha esse versículo de forma literal, será que é isso que Paulo está querendo dizer? Mas vamos ser sinceros, tem dia que a gente não está bem. Tem dia que você recebe a notícia que seus pais estão divorciando. Tem dia que você vai chegar na igreja e descobriu que aquele irmão, aquela irmã falou mal de você. Tem dia que você vai para a faculdade, você olha para a faculdade e fala assim, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu tenho que mudar de curso? Isso quase não acontece. E tem dia que a gente não está bem. E Paulo teve dias que ele não estava bem. Teve dias que ele chorou. Eu queria te lembrar uma coisa. Servos de Deus, servas de Deus, filhos de Deus, filhas de Deus, também choram. Também sofrem. Também enfrentam problemas. Aliás, o nosso Senhor chorou. O nosso Senhor sofreu. O que Paulo está querendo dizer? O que ele quer dizer com alegrem-se sempre? Do que Paulo está falando? Mas para a gente entender esse versículo, a gente precisa entender qual é a origem da nossa alegria. Qual é a origem da nossa felicidade? Eu não sei qual lanche você gosta mais, mas o hambúrguer, para mim, é uma coisa espiritual. Hambúrguer é um negócio maravilhoso. Pizza também é fantástico, mas hambúrguer... Tem alguma hamburgueria boa aqui, gente, na cidade? Qual? Qual? Manchito? Anota para mim, cara. Mas tem outra? Manchito e? Foods. Anota também. Gente, hamburgueria para mim é uma coisa maravilhosa.
Eu como hambúrguer assim, cara, eu vejo um anjo pentecostal, um negócio assim, experiência fantástica. Tem muita coisa que a gente gosta de fazer. Tem gente que é do futebol, cara, fica esperando terça-feira para jogar um futebol. Outras pessoas gostam de desenhar, outras pessoas gostam de tocar, outras pessoas gostam de ir no salão de beleza. Eu tenho uma conhecida amiga, quando ela vai no salão de beleza, ela volta outra pessoa, flutuando, cabelo feito, ela só fala assim, ó, vai jogando o cabelo. Tem gente que procura na vida algumas coisas, algumas lacunas para a gente tentar preencher, e não tem problema nenhum a gente comer um lanche legal, inclusive se quiser me enviar algum hambúrguer, brincadeira, tô brincando, de ir na churrascaria, de ir na livraria com um amigo, tomar um café, bater um papo, sorrir, tem problema algum essas coisas, de maneira alguma. Mas a pergunta para você e para mim, quem é a fonte da sua alegria? O que é a fonte da sua alegria? Às vezes quando você chega do trabalho, cansado, cansada, e liga para aquele lugar daquele lanche, você sabe qual é o lanche, e aí você vai, está fechado, logo naquele dia, e aí você quer mandar mensagem para o seu amigo, para a sua amiga, para desabafar, mas naquele dia, ele e ela não pôde atender, e aí tudo que está à sua volta, meio que as portas se fecharam, e você não conseguiu se alegrar com aquela fontezinha que você tinha perto de você, porque todas as fontes terrenas falham, tropeçam e erram, mas a única fonte que nunca falha, que sempre tem água viva, é Jesus Cristo, nosso Senhor. O lanche pode falhar, o namoro pode falhar, os seus pais podem falhar, algumas coisas podem falhar, e elas não vão te devolver a verdadeira alegria, mas Jesus não falha, não pisca, não erra e não tropeça. Para entender quem é a alegria da sua vida, você precisa entender quem é a fonte da alegria da sua vida. Paulo já disse em Filipenses sobre a gente se alegrar sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. O próprio Paulo já respondeu que a fonte da alegria da sua vida seja Jesus, porque todas as outras vão falhar. Preste atenção em mim aqui, tudo na sua vida em algum momento vai falhar, o dinheiro vai falhar, a reserva de emergência vai falhar, o trabalho dos seus sonhos, quando você chegar lá vai ter coisa que você não imaginava, a família que você tanto queria, o casamento que você tanto queria, e chega lá, tem problema. Nós, infelizmente, temos uma leitura bíblica de que agora que eu estou em Jesus, eu não tenho mais problema nenhum. Agora que eu estou em Deus, eu não tenho mais problema nenhum. Mas é interessante que quando nós olhamos, por exemplo, no começo, lá em Gênesis, quando Deus fala para Abraão sair da terra dele, dos caldeus, e ele vai para a terra prometida, sabe o que tem na terra prometida quando ele chega lá? Fome. Então Deus, vamos ter uma conversa aqui rapidinho, só para entender. O Senhor pediu para eu sair daqui, da minha terra, com a minha família, né? Com os servos, com os animais, deixei tudo para trás. Eu cheguei exatamente onde o Senhor queria que eu chegasse. Eu cheguei aqui. E quando eu chego aqui tem fome. Como assim? Às vezes na terra prometida tem fome. Respira fundo, aguenta um pouco, segura a onda, porque vale a pena. Casamento não é só festa, a festa é maravilhosa, dura algumas horas, mas no outro dia já é vida real. Na vida real tem problema, tem toalha molhada em cima da cama, do lado que você dorme, que legal, que experiência magnífica. Tem coisas que você não gostaria de vivenciar, mas estão lá, elas acontecem, elas são da vida, e como diz Jeremias Pereira, reverendo Jeremias Pereira, a vida é ao vivo, acontece, as coisas são assim, mas quando você sabe quem é a fonte da sua vida, a água, verdadeira água, que nunca vai deixar você com sede,
você fica tranquilo, porque você sabe, Ele mora no amanhã. Ele também mora no ontem. Ele vê tudo e todos ao mesmo tempo. Eu posso ficar tranquilo e tranquila nele. Eu posso sorrir, mesmo diante da dor. Mesmo com cravos no meu punho. E mesmo depois de chorar, saber que vai valer a pena. Vai valer a pena. Mesmo quando estiver doendo, lembre-se de sorrir. Mesmo quando o espinho da carne está bem aflorado nesse dia, lembre-se de sorrir. Quando a perseguição na sua faculdade, na sua família, no seu trabalho acontecer, lembre-se de sorrir. Alegrem-se sempre, mas alegrem-se no Senhor. Sorriam e vivam para a glória de Deus. Porque nós temos um inimigo. E esse inimigo, ele é organizado, articuloso. Ele sabe exatamente o que você quer. Exatamente o que você sonha. E às vezes, o que a gente quer não bate com o que Deus quer. O que a gente sonha não é o que Deus sonha. Talvez uma das piores coisas que Deus poderia nos dar é aquilo que tanto desejamos. Tem gente que namora uma pessoa e sabe que não é ela, mas continua. Tem gente que está no trabalho, sabe que não é ali, mas continua. Permanece no lugar onde não deveria. A gente tem que permanecer no Senhor, na alegria de viver uma vida em Deus. Coloque os seus olhos no Senhor. Nada mais, em ninguém mais, porque tudo à nossa volta falha. Tem gente que toma um susto tão grande com a vida, que fica desesperado, desesperada. No casamento, por exemplo. Começou o casamento e já, peraí, a gente está tendo problema. Como assim? A gente casou, não pode ter problema. Mas tem, acontece. Na igreja, ministério, o pastor convidou você para ser líder. Ah, que legal, vai ser bacana, não vai ter problema nenhum. Aí o pastor te chama, te dá um abraço, conselho, te direciona, chama aqui na frente, fulano de tal agora é o líder, aleluia, que alegria, vai dar tudo certo. No outro dia você recebe a ligação, por que você não falou comigo? Onde? Como assim? Tem um pastor, um grande amigo meu, que ele falou que quando seus filhos eram pequenos, ele tinha acabado de chegar numa igreja, e ele morou numa casa, e ela tinha uma sacada assim, para a rua, uma rua principal. E ele ficava na sacada brincando com os 2 filhos pequenininhos dele. E ele brincando com os 2 filhos pequenininhos dele, passava algumas pessoas da igreja, às vezes ele via, às vezes ele não via, muita gente, uma rua principal, ele estava ali brincando com os filhos dele. E aí falou que teve um dia que uma irmã da igreja simplesmente parou de falar com ele. Ele vinha para cá, ela ia para lá. Ele vinha para cá, ela ia para lá. Eu falei, vai acontecer uma coisa esquisita. E ele parou ela um dia. Falou assim, minha irmã, está tudo bem? Aconteceu uma coisa. Ela, o Senhor não falou comigo. Aí ele, quando? Estou falando agora. Ela, não, o Senhor estava na sacada da sua casa, brincando com seus filhos, olhando para eles, e não falou comigo. Aí ele, minha irmã, a senhora acabou de explicar a história, eu não te vi. Na liderança tem problemas assim, mas não significa que ter algum problema é para que você tem que sair correndo de lá, é que você tem que fugir de lá. Liderança dói, mas vale a pena. Casamento em alguns momentos dói, mas vale a pena. Ministérios na igreja doem, mas vale a pena. Alguns momentos do namoro vai ter dificuldade, mas valem a pena, desde que a fonte seja o nosso Senhor Jesus. Amém? Versículo 17, orai, comunicação, vamos junto, galera, orai, isso, bonito, orai sem cessar, mais uma dúvida aqui, hein, Paulo, orar o tempo todo, mãozinha aqui, olhinho fechado, não come, não trabalha, não sai de casa, não toma banho, é só orar o tempo todo, é isso que Paulo está querendo dizer? O que Paulo está querendo dizer? Orai sem cessar. Queria te fazer uma pergunta,
Você não vai responder para mim, não. Tá? Se você é amigo da pessoa que está do seu lado, você responde. Se não for, faz amizade, é bom. Você é uma pessoa da manhã? Responde para mim, não. Responde para quem está do seu lado aí. Você é uma pessoa da manhã? Acorda cedo, 4h30, 5 horas, que alegria. Roupinha da Insider, vou caminhar. Você é uma pessoa da manhã? Não? Alguns eu já vejo logo, meus amigos. Estamos juntos. Tem algumas pessoas que são da manhã, outras nem tanto. Quando eu acordo, eu quero ver quem é meu grupo aqui, tá? Para você levantar a mão, mas eu vou saber. Eu acordo, gente. Eu abro o olho, eu demoro uns 5 minutos para fazer download, para entender o que está acontecendo. Espírito Santo tem que vir devagar. Ele vai chegando, e aí eu olho para o meu relógio, eu entendo que horas são, tem toda a minha memória RAM de manhã, é terrível. E aí, normalmente a gente casa. Vou te contar um segredo se você não casou ainda. Você vai casar com a pessoa que tem um pouco, é diferente de você. E a minha esposa, vou contar um negócio aqui, ela está aqui, então eu posso contar. Ela abriu o olho, ela fala assim, Luan, eu sonhei com isso. E vai contando. E ela abriu o olho, eu acho magnífico. Ela já está funcionando, abriu o olho, vida que segue. Já está levantando, varrendo a casa. Eu estou assim, gente, que é isso? Que mulher é essa? Calma, vamos devagar. E eu sou devagar pela manhã, ela é rápida pela manhã. Daqui a pouco já fez café, já arrumou a casa. Já fez, que isso? 10 minutos? Eu estava escovando dente ainda. Ela tem essa velocidade pela manhã eu sou um pouquinho mais devagar. Mas quando a gente olha para o texto bíblico, tem uma coisa muito interessante, que nos parece que Jesus, ele era da manhã. Muitas vezes, Jesus saía para orar, os discípulos, os apóstolos nem sabiam onde ele estava. Gente, cadê Jesus? Jesus estava orando. Jesus estava orando, pela manhã. Às vezes o sol não tinha nem se levantado ainda. Tem uma frase muito interessante de Hudson Taylor. Ele foi missionário na China. Ele disse assim, em 40 anos como missionário na China, nunca o sol levantou sem que eu já estivesse de joelhos. Em 40 anos, como missionário na China, nunca o sol se levantou antes que eu já estivesse de joelhos. Jesus saía para orar. Pensa nessa frase. Jesus saía para orar. Jonas Madureira, pastor Jonas Madureira, ele tem uma frase que eu acho sensacional. Não sei se é ele, mas ele usa bastante. Se é dele a frase. Ele diz assim, se Jesus é o Deus que ora, quem sou eu para não orar? Se Jesus é o Deus que ora, quem sou eu para não orar? Jesus é Deus, meus irmãos. Ele é filho de Deus e Deus. Ele tem contato com o Pai, mas ele para um momento do dia dele para ir falar com o Senhor. Jesus Cristo pede ao Espírito Santo para que ele venha agir. Jesus. E às vezes a gente toma um monte de decisão na nossa vida sem orar. E às vezes a gente já planeja o que a gente vai fazer sem orar. E às vezes a gente já sabe qual o trabalho, qual a igreja, qual o ministério, quem eu vou casar, onde eu vou casar, o que eu vou fazer, onde eu vou morar, o bairro, a cidade, mas eu não falei com Deus. E aí depois, quando as coisas não acontecem como eu queria, eu falo assim, Deus, cadê o Senhor? Eu estou aqui, sempre estive aqui, mas quem se afastou fui eu, fomos nós. Ele continua sendo o mesmo, no trono, e continua sendo Deus. Não deixa de orar, não. Por favor, não deixe de orar. A gente passa 3, 4, 5 horas, sei lá quanto tempo, Instagram, TikTok, YouTube, mas a gente não passa 30 minutos com o nosso Deus. Se Ele é o nosso Deus, por que eu não consigo falar com Ele? Se eu falo que eu amo Jesus, por que eu não choro? Eu falo, Jesus, obrigado por quem o Senhor é. Obrigado porque o Senhor me viu lá atrás, destruído, acabado, acabada, e me resgatou. Me viu pecando, vacilando, falhando, e mesmo assim me viu, me colocou à mesa, eu sem nada para oferecer. Nós não agradecemos mais. A oração é, Deus abençoe meu pai, minha mãe, a igreja, a comida, em nome de Jesus, amém. Nossas orações têm um tom igual, as nossas orações têm a medida igual.
As nossas orações parecem... Entenda o que eu quero dizer, tá bom? Rezas. Cadê o relacionamento? Cadê o coração rasgado diante de Deus? Cadê eu confessar os pecados e falar assim, Deus, hoje eu falhei com o Senhor, porque eu ignorei fulano, porque eu invejei minha irmã, porque eu maltratei minha mãe, porque eu excluí ciclano, porque eu tratei mal, e na partida eu quis dar o meu norte. E a oração, ela é uma vírgula no culto para mim. É só mais um momento. Não é falar contigo. Deus me perdoa. Eu confesso. Eu falhei. Mas nós nos tornamos muito bons em esconder. Tiago fala sobre confessar os pecados uns para os outros. Eu conheço uma história muito interessante de um menino que virou para o outro e falou assim, cara, eu queria abrir meu coração para você, eu te invejo. E eu achei aquilo tão lindo, porque ele confessou, mas a gente está tentando esconder. Muitas vezes quando eu converso com jovens ou adolescentes, com luta na área sexual, ou chega para mim e fala assim, nossa, eu tenho atração pela pessoa do mesmo sexo, e a pessoa vem com uma luta tão grande, e ela está carregando tanta coisa, está tão pesado para ela, que ela tenta todas as estratégias possíveis para chegar diante de mim, e falar isso, e quando ela conta, parece que ela tirou algo do peito dela, e ela olha nos meus olhos, e ela fica esperando, agora ele vai falar alguma coisa que vai me bater, aí eu olho e falo, tá, mas o quê? Como assim, pastor? Tá, mas e aí? Tem mais alguma coisa? E a pessoa, ela fica, como assim? Porque ela acredita que ao ato dela confessar, ela vai ser excluída, abandonada, que eu vou olhar para ela de maneira diferente. Todos nós temos pecados. Todos nós somos pecadores, meus irmãos, todos nós, a Bíblia fala isso, a Bíblia é a palavra de Deus, todos nós pecamos. Então eu olho para ela e falo assim, olha, eu dou um abraço, eu sei que a sua luta não é fácil, mas nós vamos juntos, como aqueles que chegam diante de mim e falam que tem luta na pornografia, aqueles que chegam diante de mim, e outros pastores sabem disso, que falam assim, nossa, eu traí minha namorada, meu namorado, pastor, eu saí, fui na balada e bebi muito. Quando nós confessamos o nosso pecado, é uma partida, meus irmãos, não para continuar no pecado, mas para lutar contra ele. Confessar é maravilhoso, presta atenção em mim aqui, se tem alguém que você não quer que você confesse os pecados, é o diabo. Porque em Salmos, quando Davi falou assim, quando eu calei, quando eu segurei, quando eu fingi, fez mal para mim, para minha pele, para minha carne, para os meus ossos. Quando eu estava pecando, me escondendo, eu sabia que isso estava me fazendo mal. Mas quando ele abre o seu coração diante de Deus, é o primeiro passo, não é o final. Aí quando algumas pessoas chegam no gabinete e falam assim, pastor, eu vou contar um negócio, mas eu estou com muita vergonha. Aí eu falo, você matou alguém? Aí ela, não, ai graças a Deus. Então pode contar, nada que você vai falar vai me assustar, fica tranquilo, fica tranquila. Sabe o que é isso? A gente está numa sociedade, preste atenção em mim, que está todo mundo se vendendo na rede social. Melhor roupa, melhor cabelo, melhor foto, melhor cena. Ninguém tira foto para gravar mais, para ter para você, para mostrar para sua família. Todo mundo tira a foto agora para mostrar para o mundo como eu faço bem, como eu vivo bem, como eu como bem, como eu saio bem. Olha para mim, eu sou um espelho. Mas quando nós confessamos é dizer assim, Deus, eu não sou espelho, eu sou pecador. Eu sou falha. Eu preciso da tua palavra. Eu preciso do Senhor.
Eu preciso falar com alguém. Por favor, preste atenção em mim aqui, por favor, não vá para a igreja, ou não venha para a igreja no automático. Isso vai destruir você. Mas toda vez que você der a partida da sua casa, em direção para a igreja, fala assim: eu vou louvar com meus irmãos, eu vou orar com meus irmãos, eu vou ouvir a palavra de Deus para a minha vida, porque senão nós podemos entrar, seja nessa igreja, ou qualquer outra igreja, domingo após domingo, meio de semana após sessão, do E.M. Baldes, eu vou ler rapidinho um trecho, para você, é um livro que eu tento ler todo ano, pequenininho, anota para você ler aí, mudou minha perspectiva de oração. Ele diz assim, logo no começo do livro: o que hoje a igreja necessita não é de mais e melhor maquinismo, de novas organizações ou mais novos métodos, mas homens a quem o Espírito Santo possa usar, homens de oração, homens poderosos na oração. O Espírito Santo não se derrama através de métodos, mas por meio de homens. Não vem sobre maquinaria, mas vem sobre homens. Não unge planos, mas homens de oração. Avivamentos não começaram com grande maquinaria, grande estrutura, grandes luzes, grande som. Avivamentos começaram com gente abrindo o coração diante de Deus, confessando os pecados uns para os outros, louvando a Deus porque sabem quem é o seu Senhor, e era tão genuíno, tão verdadeiro, e sabe-se lá por quê, Deus vem com o seu Espírito Santo e faz um mover maravilhoso naquele lugar, naquele momento. A gente não agenda, não organiza, mas a gente se abre diante de Deus. Por favor, não viva uma vida mais ou menos diante de Deus. O quase evangelho mata. Quase evangelho não é sobre Jesus. Quase evangelho diz assim, ó, você vai entrar na igreja, vai dar tudo certo. Você vai dar o dízimo ou oferta e você vai bombar. Você vai comprar o carro do ano. Vai todo mundo te seguir no Instagram. É isso que estou vendendo por aí. Mas Jesus disse que no mundo eu e você vamos ter aflições. Que seguir a Jesus é pegar a cruz, meus irmãos, carregar a cruz. E sabe qual é o final dessa história? É morrer. Mas, durante todo esse processo, Ele estará conosco. E nós vamos viver para sempre, onde a partida e o norte estão de mãos dadas, que é na eternidade. Versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Caminhando para a gente terminar essa primeira parte, eu queria que, a gente vai ter alguns segundos aqui, tá? Então não fica constrangido não, nem constrangida, a gente vai ter alguns segundos de silêncio, e eu gostaria que você pensasse 3 ou 4 coisas, que você pode agradecer a Deus, tá? Pode dividir aí, família, trabalho, casa, faculdade, tá bom? Te dá alguns segundos, 10 segundos, pode ser? Pense em 4 ou 5 coisas aí, que você pode agradecer a Deus. Pensou? Mais um tempinho? Tudo bem? Cadeira. Quando Jesus cura os 10 leprosos, quantos voltam para agradecer? Quantos? 1. E a gente olha e fala assim, que história terrível, feia. Só 1 voltou para agradecer, os 9 foram embora. Mas aqui, entre eu e você, ninguém está vendo não, só entre a gente aqui. Quantas vezes Deus te abençoou e você não voltou para agradecer? Quantas vezes Deus deu o que você pediu e você não voltou e falou assim, obrigado, Pai. Nós somos excelentes em fazer listas de pedidos, em péssimos em ter listas de obrigado,
obrigado, obrigado. Louvado seja o Senhor. Tem a lista de pedidos, sim, mas também tem a lista de agradecimento. Em tudo dá graças. Para de olhar para o que você não tem. Eu sei que tem um monte de gente vendendo para você que viver a vida é ter o que você não tem ainda. É o carro que você não tem? É a casa que você não tem? É o curso que você não tem? É o mestrado, doutorado, pós-doutorado que você não tem? Mas olha para o que você tem. Porque se você tem, é porque Deus permitiu. E talvez não ter o que tanto queremos seja uma bênção de Deus. Agradeça pelo que você tem, mas pense: Pai, se eu não tenho o que tenho, louvado seja o Senhor. O Senhor sabe muito bem. Uma ilustração muito fácil para entender isso. Imagina uma criança de 8 anos que o pai compra um Civic 2025. Entrega a chave na mão dele e fala assim: vai lá, garotão. O que você acha que vai acontecer? Vai dar tudo errado. Ele ama o filho. O presente é bom, mas o tempo é errado. Acostume-se com o tempo de Deus. Relaxe seu coração e dê graças pelo que você tem e pelo que você não tem.